Das equações diferenciais lineares homogêneas, nós temos duas situações. Existe um caso particular em que os coeficientes da nossa equação são constantes. É um caso bem mais simples. E por isso nós iremos começar com esse caso. Então iremos começar o estudo de equações diferenciais lineares homogêneas com coeficientes constantes. No futuro, nós iremos estudar os casos em que os coeficientes não são constantes. Lembrando que uma EDL homogênea, ela tem o seguinte formato, já expandido sem usar o L, que é o que? Você tem um certo A, dependendo de x, dy, dx, que a gente pode usar a linha, eu vou usar a linha aqui, guys, para ficar mais simples, mais um certo B, dependendo de x, y, mais, né, calma aí, tem que começar com a derivada de segunda ordem, perdão, depois vem a derivada de primeira ordem, mais um certo C, dependendo de x, vezes y, igual a zero. Isso é uma EDL homogênea, linear, perceba, cada parcela eu tenho a linearidade do fator derivada, cada derivada de segunda ordem 1, ordem 0. É homogênea, que aqui é 0, então é homogênea, aqui não tem a parte sem a derivada do y, homogênea. Lembrando que esse A de x, esse B de x e esse C de x são os coeficientes da minha equação, e existe um caso particular em que esses coeficientes são constantes. Nós iremos trabalhar com esse caso, tá, guys? Então nós iremos trabalhar em que o A não vai depender do x, então se torna apenas A, y duas linhas, mais B, y linha, mais C, y igual a zero. Nós, portanto, iremos trabalhar inicialmente com uma equação nesse formato, e como já dito, vou dizer mais uma vez, no futuro iremos trabalhar com esse caso mais geral. E guys, como é que a gente vai resolver uma EDLH com coeficientes constantes? Bom, a gente já sabe que precisamos encontrar apenas duas LIs. Então a pergunta é, como é que eu vou encontrar as duas tais soluções LIs? Para responder essa pergunta, nós iremos buscar inspiração lá na ordem 1. Então na ordem, a gente vai trabalhar com a ordem 1, que a gente vai ver algo interessante. Eu vou usar a cor azul, guys, para indicar que eu vou trabalhar com a ordem azul. Eu vou usar esse azul aqui diferente, eu não sei que azul é. Então a gente vai dar um pause na nossa equação aqui. Eu vou dar um pause e depois a gente volta com essa equação. Na ordem 1, que eu falo mais do mesmo tipo, linear, homogênea, coeficientes constantes. Então na ordem 1 ficaria assim, A, y' mais B, y igual a zero. Talvez essa cor vocês não veem direito, então eu vou usar um laranjado. Então, pronto. Ok. Espero que vocês estejam enxergando aí. Pois bem, só que para não confundir as mesmas letras da nossa ordem 2, eu vou trocar aqui, não vou usar IB, pode ser qualquer letra, eu vou usar MN. Eu ainda acho que vai ficar fraco, né? Não vai dar para... Vamos trocar essa cor da página, que pode ser que vocês tenham menos dificuldade para enxergar. Pronto. Na ordem 1, equação linear, eu posso usar fatores integrantes, mas perceba que ela também é separável, então eu posso usar separação de variáveis, mas eu digo a vocês que dá para resolver essa equação de uma outra maneira, a gente vai utilizar uma outra maneira. Como? Eu vou passar esse treco para o outro lado, e vai ficar assim, NY. Aí esse M eu já tiro daqui, já passo dividindo e pronto. E guys, a gente não vai usar aqueles métodos que a gente estudou para resolver essa equação, a gente vai usar uma interpretação que é muito melhor. Aqui é uma constante, então eu posso reescrever minha equação dessa maneira.
Ou seja, a equação diferencial linear homogênea de coeficientes constantes de ordem 1 pode ser reescrita nessa maneira aqui. E essa maneira, guys, é muito mais fácil de ver a solução. Porque, veja bem, se a gente dá uma olhada, resolver essa equação significa buscar por funções cuja derivada é um múltiplo dela. E a gente se pergunta, que funções a gente conhece que a derivada é um múltiplo dela? Se vocês lembrarem bem lá do cálculo 1, tiverem praticado bastante, vai lembrar que a função exponencial é que tem essa propriedade. A função exponencial pura e elevada a x, a derivada, na verdade, é ela mesma. Mas, não sei se você já prestou atenção, eu vou usar o nosso flutuante aqui. Quando você pega a exponencial de alguma coisa, um alfa x, e deriva, ela dá um múltiplo dela mesma. A derivada disso dá isso aqui, ó. Ou seja, perceba que é um múltiplo da nossa própria função. Então, guys, as funções que têm essa propriedade de derivou dar um múltiplo dela mesmo são as funções exponenciais. Isso nos leva a crer... Eu não preciso apagar. Isso nos leva a crer que uma solução para essa função é y igual a e elevado a algum alfa x da vida. Algum alfa. Que alfa? Não sei, mas é algum alfa. Dá para fazer a conta e descobrir esse alfa. O fato é o seguinte, onde eu queria chegar, que essa equação nossa, na versão uma variável, a solução para ela, pelo menos uma solução, eu sei que é uma função exponencial. Então, fica a pergunta, quando eu expandir para a ordem 2, o mesmo tipo de equação, linear, homogênea, coeficientes constantes, será que a exponencial ainda vai ser solução da minha equação? E, guys, quando a gente começa a analisar a equação, a resposta parece que nos indica um sentido positivo. Por que isso? Veja a estrutura. A estrutura, da verdade, guys, é a derivada e a função. Eu sei que a exponencial, quando eu derivo, continua sendo exponencial. Então, aqui vai ser continuando sendo exponencial. Aqui tudo é exponencial. E então, há de se esperar que a solução seja exponencial, porque por algum fator no expoente que determina a proporcionalidade, pode ser que a exponencial daqui se anule com a exponencial daqui. Ou seja, satisfaz a equação. Então, esse é um motivo de ser da solução daqui ser exponencial. Esse formato, só lembrando, guys, que essa equação é essa mesma aqui, ó. Então, o que a gente viu é o seguinte. O que a gente viu? A derivada ser proporcional à própria função equivale a eu somar a derivada e a função e zerar. Claro, não pura. Eu não vou somar a derivada pura porque tem um bichinho aqui multiplicando. E se a gente olhar para a ordem 2, são todas somas de derivadas. Aqui a própria função, a derivada de ordem 1, a derivada de ordem 2. Então fica a pergunta. Será que não tem algo... Então fica a pergunta. Quando eu derivo a exponencial, vira a própria exponencial. Então, se eu jogar uma exponencial aqui, vai ter exponencial, exponencial, exponencial. Será que não tem um elementozinho lá na exponencial, tipo esse alfa, que quando eu derivar de novo e jogar aqui não vai se anular? Então, será que a exponencial também não vai ser solução daqui? Tudo indica que a exponencial vai ser a solução da minha equação. Justamente porque todas as derivadas se mantêm a mesma natureza. Aqui é a exponencial, derivou, continua sendo exponencial, derivou de novo, continua exponencial. Então, se todo mundo é exponencial, na hora de somar tudo, corre o risco de se anular. Claro, tem que ter um menos lá, corre o risco de se anular. Por isso, há uma suspeita forte de que a função exponencial seja a solução. E nós iremos fazer esse teste no próximo vídeo. E uma coisa, perceba que se você chegar a imaginar aí uma outra função, fica até um pouco complicado de imaginar que ela seria a solução daqui.
Porque pense na função seno, só o seno. O seno apareceria aqui. Quando eu derivo duas vezes o seno, ainda dá seno, então poderia se anular com essa, mas sobraria um cosseno aqui, muito difícil se anular. Pensa num ln. Ln, quando você deriva, já muda a estrutura. Então, muito difícil se anular jogando nessa equação. Então, por isso, guys, por essas análises, comparação com a primeira ordem, tudo indica que a exponencial fará o nosso papel. Eu só quero abrir um parêntese, guys, que existe uma função que quando você deriva, mantém a mesma ordem. Mantém a mesma, como é que faz? Ela é do mesmo tipo, mantém o mesmo tipo. A função seno mais cosseno. Se você deriva seno mais cosseno, ela continua sendo seno mais cosseno. Então ela seria uma suspeita para cá, mas esqueça isso por um momento que a gente vai trabalhar com isso no futuro. Então, por enquanto, vamos trabalhar com a hipótese de que a exponencial é a solução da nossa equação, ok? E aí vamos trabalhar com isso no próximo vídeo. Então, ressaltando que esse vídeo eu não estabeleci nenhum método, esse vídeo foi apenas conversa, foi apenas análise da nossa equação, e toda essa conversa, análise, foi para chegar a uma conclusão, que a exponencial é uma suspeita, não é a solução, ela é uma suspeita de ser solução da nossa equação. Mas iremos trabalhar com essa suspeita no próximo vídeo, ok? Thanks.